pessoal, começando mais um episódio do videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho, toda semana a gente está aqui compartilhando com vocês informações para que você tenha mais saúde, para que você tenha mais qualidade de vida. Aproveita, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve para que todas as vezes que a gente compartilha aqui conteúdo novo, episódio novo, você receba a sua notificação. Aproveita também para encaminhar esse conteúdo para a família, para os amigos, para todo mundo que precise e que queira também cuidar mais da saúde. Combinado? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre rinite e sinusite. Porque é o seguinte, você costuma aí sofrer com a mudança de temperatura? Assim, aqui em João Pessoa, na nossa região, né, a gente está sofrendo um pouquinho aí com o frio. Um frio, vamos dizer assim, que não estávamos muito acostumados por aqui. Mas olha, veja bem, não só mudança de temperatura, mas, por exemplo, em ambientes que estão empoeirados, sujos, ou às vezes você vai dormir, liga o ventilador, no outro dia acorda com uma certa dificuldade respiratória, ou até mesmo com ar-condicionado. Bom, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia estima que cerca de 30% da população brasileira tem rinite. É uma doença não contagiosa que pode inclusive ter fatores hereditários. Já com relação à sinusite, não temos, ainda não há dados precisos sobre a incidência na população, mas o Sistema de Informações Hospitalares do SUS registrou aí um número de 13.731 internações por sinusite crônica no Brasil só em 2023, com a maior concentração, inclusive na região Sudeste e Sul. A gente vai entender sobre essas duas situações, a gente vai saber se tem como prevenir, quais são os tratamentos, se tem cura. Bom, nosso papo hoje é com duas especialistas no assunto, duas médicas, otorrinolaringologistas. Aqui conosco, doutora Mônica Medeiros. Seja bem-vinda ao nosso videocast. Obrigada, Linda. Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui, juntamente com minha amiga Thaís, né, para esse bate-papo sobre essa doença realmente tão prevalente. Doutora Thaís também está aqui conosco. Doutora Thaís Madruga. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui também. Bom, primeira vez de ambas aqui no nosso videocast, né? Então sejam bem-vindas a esse primeiro momento, né? Espero que seja o primeiro de muitos. Antes da gente começar a nossa conversa, queria só lembrar você, que eu já falei do canal no YouTube, mas só lembrar que nós também estamos em outras plataformas, a exemplo do Spotify. Lá você procura Sem Contraindicação Unimed, João Pessoa, que você vai achar os nossos episódios. Também nós temos uma página exclusiva no portal da Unimed, unimedjp.com.br sem contraindicação. Você consegue assistir não só esse episódio, mas outros, participar, sugerir temas. É bem interessante. Acessa lá e conversa com a gente, tá bom? E tem o nosso Instagram, @UnimedJoãoPessoa, para você conversar conosco também, tá bom? Bom, vamos começar o nosso papo com as nossas convidadas de hoje. E para início de conversa, queria falar um pouco sobre causas, sobre sintomas também da rinite, tá bom? Vou começar com a doutora Thaís. Queria pedir para que a senhora explicasse para a gente o que é a rinite e se existe mais de um tipo, né, dessa doença. Bom, rinite, por definição, é a inflamação da mucosa nasal, a inflamação do nosso nariz, né? O próprio nome está dizendo. E nós vamos ter diversos tipos de rinite. Nós vamos ter alguns sintomas que caracterizam essa doença, né? Por definição, ela é isso, ela é a inflamação da mucosa nasal, da mucosa do nariz. E os sintomas que marcam essa doença seriam o entupimento do nariz, ali o que a gente chama de obstrução, a coriza, a secreção nasal, o prurido, que é a coceira no nariz e nos olhos. Essa coceira pode se estender frequentemente para os olhos, às vezes para a garganta, né? E os espirros. Os espirros também são muito frequentes, né?
E então, por definição, ela seria caracterizada por isso. E existem diversos tipos. A gente costuma pensar nas mais comuns, que são entre as agudas, as infecciosas virais, as rinites virais, os famosos resfriados, Aham. né? E entre as crônicas, a rinite alérgica, é de longe a mais comum, a que foi passada aqui a epidemiologia dela pra gente logo no começo, né? Mas a gente vai ter diversos tipos também de rinites não infecciosas, não alérgicas. Tende a ser um pouco menos comum, menos conhecidas pela população, mas a gente vai ter várias que a gente pode falar até sobre elas, sobre alguns tipos delas, a medicamentosa, nem é tão incomum, né? Os pacientes que usam ali medicamentos descongestionantes. Outros tipos de medicamentos podem ocasionar rinites também. A gestacional, a da gravidez, exatamente. Dentre várias outras, do idoso, da gustativa, até alimentos podem desencadear rinite. Olha aí. Aí, pegando o gancho aí das causas, né? Eu queria saber, doutora Mônica, quais seriam as principais causas da rinite? Existe também essa questão hereditária que também influencia? Sim, a genética é um dos pontos, na verdade, que quando a gente, por exemplo, atende um paciente pequenininho, né? Uhum. Então, os pais já perguntam, a gente já tem que buscar essa história familiar, né? Então, quem até brinco às vezes, então a culpa é sua, né? Que é aquela coisa. Então, vem às vezes da mãe, do pai, um avô, uma avó, e às vezes está associado também a outras atopias, né? A outras Sim. alergias. Por exemplo, uma pessoa que tem asma e Tá. tem a rinite, tem Aham. uma dermatite e tem rinite também. Uhum. E aí, realmente, em relação a essas causas, né, como Thaís disse, porque chamou bem a atenção, talvez em Thaís também, quando você começou a passar, né, você falou assim, que eram causas não contagiosas, Uhum. mas na verdade, às vezes a rinite pode ser sim contagiosa, que é o caso da rinite infecciosa. É o famoso resfriado, né, aquela gripe, Ou seja, o aquela... resfriado é um tipo de rinite. Sim. Isso. Ah. Né? A rinite, geralmente, quando a gente fala rinite, a gente pensa mais na rinite alérgica. Diretamente a rinite alérgica. Né? E na grande maioria das vezes, na verdade, o que as pessoas têm são até rinites às vezes mistas, né? Que além de todos esses tipos que Thaís já falou, elas podem ter mais de uma. Então, às vezes, a pessoa tem uma rinite alérgica, mas, por exemplo, como foi falado no início, né? Essa mudança de clima, vai para um lugar mais frio, toma algo gelado, né? Entope o nariz. Então, essas pessoas geralmente têm aquela rinite mista. A rinite Entendi. da mudança do clima juntamente com uma rinite alérgica. A pessoa, quando está gripada, né? Resfriada, aliás, que é aquele secreção, coriza, espirro, isso é uma rinite, né? Certo. E, às vezes, isso pode se estender justamente para uma sinusite após, né? Então, os sintomas são muito semelhantes e, às vezes, se confundem também. A rinite, doutora Thaís, pode prejudicar outras partes da face? Pode, com certeza. Eu acho que, como a Mônica acabou de comentar, a rinite pode, às vezes, progredir para o que a gente chama de uma rinocinusite, né? A inflamação que está ali na mucosa nasal se estende para os seios da face, né? A gente vai ter aqui umas cavidades, são cavidades cheias de ar que a gente vai ter aqui na região da face, os seios maxilares, etimoidais, os frontais e mais lá para trás os esfenoidais. Então, a gente tem essas cavidades aeradas que ajudam a manter a nossa face mais leve, né? Certo. Nossa face não ser tão pesada. E quando a gente tem inflamação da mucosa nasal, muitas vezes essa inflamação pode se estender, principalmente nas causas infecciosas, mas também em causas não infecciosas, até em alérgicas, tá? Essa inflamação pode se estender até a mucosa dos seios da face, né? Além disso, além de pensar na sinusite, que é uma das outras, o outro tema que a gente vai falar aqui hoje, né? O ouvido. Ele também tem ali uma comunicação direta com o nariz, né? A tuba auditiva, a gente tem um canal que comunica ali o ouvido com o nariz, como se ele fosse um quinto seio da face ali, não é considerado, mas é parecido. Então, a inflamação da mucosa nasal pode se estender até essa tuba, congestionar, dificultar a drenagem do ouvido e causar as otites. E ainda alguns vírus, algumas infecções ou doenças alérgicas também podem ter extensão, a gente considera a via aérea um contínuo, né? Então, a gente pode se estender para a via aérea média e inferior ali, para laringe, para traqueia, bronquilo, né? E ter outros acometimentos aí de via aérea também, além Entendi. da doença nasal. E a rinite, ela pode surgir em qualquer fase da vida? Ou tem um momento, uma idade em que ela pode ser mais comum, doutora Mônica? Ela pode acontecer, assim, em qualquer fase da vida, mas a gente tem que lembrar que também, assim como as outras alergias alimentares, ela está relacionada à exposição.
né? Então, aquele bebezinho ali, ele já pode pensar, não, ele tem uma predisposição a ser mais alérgico, porque tem pais alérgicos, tem uma mãe que é asmática, e ele tem um narizinho obstruído, uma coriza. Mas ali, quando muito bebezinho, é difícil até diagnosticar, inclusive porque a via aérea do bebê também já é pequenininha, né? Tem, então, todas aquelas questões do bebezinho. Mas, à medida que ele vai se expondo a uma poeira, como você disse, ali um lençol, uma cortina. Então, por isso que a gente usa as pelúcias. Então, por isso que a gente também recomenda, assim, quem tem essa predisposição, né, ter aquele ambiente mais clean possível, né, sem tapete, cortina, cortina de preferência, uma cortina que possa ser limpa, né, não aquelas de tecido, muito pano. Eu já ouvi, principalmente homens, dizendo assim: ronquei, não é porque eu tô com rinite, eu tô com crise de rinite. Tem alguma coisa a ver? Pode ter a ver. O ronco, ele pode estar associado a uma obstrução nasal maior, né? Então, às vezes a pessoa quando tá, que é o entupimento, né? Quando a pessoa tá mais entupida, né, por uma crise de rinite, por exemplo, pode provocar um ronco. Mas o ronco também tem muitas causas possíveis, né? Então, tem que realmente passar por uma avaliação, se for algo persistente. Outra coisa que acontece muito, assim, é aquela pessoa, e no momento que a gente tá vivendo, né, de certas viroses e aglomerações, que me veio à mente agora é justamente aquela pessoa que tá ali, tá aqui num lugar fechado e dá um monte de espirro. Aconteceu segunda-feira, eu tava no centro cirúrgico, aí a enfermeira tinha dito: olha, tinha uma pessoa aqui, uns 2 semanas atrás, que estava dando uns espirros, e aí disse, não, é só minha alergia, né? Quem nunca ouviu isso? Não, é só minha alergia, não se preocupem. Aí quando há uns dias depois, a pessoa pegou um resfriado. Né? Agora, eu queria, a gente começou aqui o episódio falando sobre a rinite, queria também entender um pouco sobre a sinusite, doutora Thaís. A gente falou um pouco sobre as causas, sintomas da rinite. Com relação à sinusite, né? Eu queria saber o que é que caracteriza a sinusite e como diferenciá-la da rinite. Pode parecer óbvio para vocês que trabalham com isso no dia a dia, mas assim, para a gente, enquanto leigos, população em geral, não sei o que, a gente fica. Rinite, sinusite, tu tá com rinite, sinusite, é a mesma coisa, é muito parecida porque a gente confunde mesmo, é porque a gente. Ou falta conhecimento de fato. É uma dúvida frequente. Né? Sim, com certeza. Bom, então eu comentei, né, que a gente tem esses seios da face, essas cavidades ligadas ao nariz, e a sinusite é justamente a inflamação da mucosa desses seios da face, né, a extensão ali geralmente a extensão a partir da mucosa nasal. A maioria das sinusites vão ser o que a gente chama de rinossinusites, inflamações da mucosa nasal e dos seios paranasais, geralmente por um contínuo. Existem algumas causas de uma sinusite mais isolada, sendo só sinusite mesmo, em alguns locais, né, dente e tudo mais, mas na maioria das vezes a gente vai ter ali a origem da sinusite a partir da mucosa nasal. Então ela evolui a partir de uma rinite. Muitas vezes uma rinite infecciosa, uma rinite viral, que se torna ali uma rinocinusite aguda, viral, tá certo? A causa infecciosa é uma das mais comuns, a gente vai ter outras causas infecciosas que às vezes eu acho que tá muito no senso comum, muito na cabeça da população, a rinocinusite aguda bacteriana, né? Muita gente quando fala, eu tô com sinusite, eles estão pensando que já precisam de um antibiótico. Mas a gente tem rinocinusite viral também, por vírus, que não é causa de antibiótico, né? A gente vai ter ali a rinocinusite aguda bacteriana, as rinocinusites crônicas, a causa alérgica pode também chegar a desencadear uma sinusite. Na maioria das vezes vai ser uma evolução ali do acometimento só da mucosa nasal para o acometimento também dos seios da face, desses seios da face que a gente tem, tá? E em termos de sintoma, que eu comentei um pouquinho da rinite, a gente vai ter alguns que são comuns, principalmente a congestão, o entupimento ali da mucosa nasal, é um sintoma comum, a sinusite, e a secreção, tá? Então, essa congestão e a secreção são sintomas comuns, e aí a sinusite vai vir com sintomas novos, que são a dor facial, né? A dor na região facial, pode ser até dor de cabeça também, né? Cefaleia ou dor facial, nessa região dos seios da face. E
a perda do olfato, que é menos comum na rinite também, pode acontecer, mas não é um sintoma tão comum nas rinites e tende a ser mais comum na sinusite, participa ali dos critérios que a gente usa. Tem outros sintomas também, tosse pode ser um sintoma de sinusite, aliás, de sinusite e de rinites, mas ela também vai fazer parte, dor de garganta, vários outros, mas eu diria assim que o que tem mais de diferencial em termos de sintomas vai vir aí essa dor facial. Sim. E com mais frequência a perda de olfato na sinusite. Entendi. Doutora Mônica, em que casos a sinusite ela é considerada crônica? Sinusite crônica é aquela sinusite que demora mais tempo, né? Mais de 3 meses para se curar, digamos 3 meses. Assim. Então, a gente pensa aquela sinusite, aqueles quadros de sinusite que tem, às vezes, como Thaís disse, algumas situações, por exemplo, às vezes o paciente tem um pólipo, né, nasal, que são outras condições, mas, como é que eu vou dizer? Que são mais difíceis, realmente, de tratamento. Às vezes precisa de um tratamento cirúrgico, às vezes precisa de algum tratamento clínico mais prolongado. Então, realmente, essa é a situação. E no caso da sinusite, também pode aparecer em qualquer fase da vida, ou tem um período em que, né, uma idade, enfim, uma situação em que é mais comum? É mais comum realmente na fase adulta mesmo, né? Não é comum a gente encontrar, assim, crianças com sinusite. Não, é mais difícil, realmente. Mas pode acontecer também. A gente já falou a questão do clima, né? Eu comecei, inclusive, o episódio falando dessa questão de mudanças de clima. E aí, nessa época, assim, queria perguntar a vocês, quais são os cuidados, né, que as pessoas que já sabem que tem uma certa, né, estão ali um pezinho, estão mais propensos a desenvolver. Quais são os cuidados que devem ter nessa época em que o clima oscila tanto e que regiões como a nossa, por exemplo, assim, tá fazendo aquele frio, um vento forte, enfim, quais são os cuidados do dia a dia? Acho que o principal, assim, é o básico, né? Como eu já até comecei a falar um pouquinho sobre esse assunto, assim, é manter o ambiente de quem é alérgico o mais limpo possível. Então, sem tapete, sem cortina de pano, bichinhos de pelúcia, os livros de preferência serem guardados em armários fechados. Então, se usar ventilador, limpar sempre o ventilador. Se usar ar-condicionado, tem que fazer aquela limpeza do ar-condicionado que a gente faz em casa e aquela manutenção, que aí geralmente é um técnico, né? Uma pessoa que vem fazer. Em relação à temperatura do ar, né? Geralmente não deixar aquele ar tão frio, né? Deixar por volta de 24, 25 graus. Que mais, Thaís? Acho que tudo isso, né, que é a prevenção da rinite alérgica, voltada ali principalmente para os fatores de diminuir poeira, tudo. Nesse período de mais frio, né, a gente tem uma maior circulação viral. E a gente não consegue evitar completamente isso. A sazonalidade de grande parte dos vírus vem nesse período mais frio. A gente tende a ficar em ambientes um pouco mais fechados. Sim. Seja porque está chovendo mais, aqui em João Pessoa, em ambientes mais frios porque está frio mesmo. Então, a gente fica em ambientes assim, mais confinados. E a circulação viral aumenta muito. Isso nem dá para prevenir completamente. Criança, idade escolar, por exemplo, né? E tudo dentro de uma sala de aula, nesse período de maior sazonalidade viral. Mas tem algumas coisas, outra coisa que a gente pode pensar ali em termos de prevenção da rinite infecciosa viral, por exemplo, tomar as vacinas cabíveis, né? A gente não tem vacina para todos os vírus que causam a rinite. A gente não tem como prevenir completamente um resfriado. Eles são tão frequentes que acho que nunca nem se pensou em fazer vacina para todos os vírus, mas a gente tem para alguns dos mais importantes, que podem causar quadros mais graves, que são o vírus influenza, né? Ele é um vírus que pode causar desde uma rinite viral, de uma rinocinusite viral comum, mas que tende a ser mais intensa, causar mais febre do que os outros, até um acometimento de viés inferior de acometer pulmão, né? Então, o influenza ali é muito importante que ele tem grupos de risco, né, para vacina do Ministério Público, para vacina não é totalmente generalizada, né, mas é muito importante que esses grupos de risco, né, idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas, profissionais de saúde porque disseminam, que façam a vacina do influenza, né, e que todo mundo esteja em dia, de preferência com a vacina da Covid também, né, são 2 vírus ali mais potentes que a gente tem e que são vacináveis.
essas vacinas não vão evitar, que às vezes a gente escuta muito o paciente, né? Tomei a vacina de gripe e gripei. Gripei, nossa. A gente escuta demais isso, então é importante esclarecer. Essa vacina às vezes é tão mal compreendida. Ela é dada numa época, logo antes da sazonalidade dos resfriados, das sinusites virais. E é muito importante tomar, quem tem indicação, especialmente que tome, né? Ela não vai prevenir qualquer resfriado. A gente tem muitos outros vírus, além do influenza, causando resfriado. E a gente tá na sazonalidade do resfriado, mas ela vai prevenir uma doença mais grave por esse vírus mais potente que é o influenza. Então, pode sim ter resfriado depois de tomar a vacina, mas é importante tomar mesmo assim. Bem lembrado. Bem lembrado, olha aí, doutora Thaís. Além disso, também me lembrei aqui, enquanto a Thaís estava falando, em relação aos cuidados, né? Sim. Que às vezes acontece muito agora nesse período de chuvas também, são as infiltrações, paredes úmidas, né? Então, realmente, isso é uma coisa que precisa ser observado e combatido, né? Porque é uma causa que às vezes a gente tá ali no consultório, tratando uma rinite alérgica e o paciente não melhora. Eu lembro que teve uma vez que eu atendi uma criancinha, uma menina de cerca de 6 anos, e aí a gente tratava e ela não melhorava, sempre com sintomas. Eu disse, vamos ajudar aqui a pensar. O que é que tem? Ela, já sei. É um baú que tem atrás da minha cama. Então, quando a mãe chegou em casa que afastou, tava a parede com infiltração. Às vezes guarda um monte de ursinho dentro desse baú e ela mexe muito com aquilo. Então, assim, realmente a gente precisa desse cuidado, é super importante e às vezes um pouco negligenciado, né? Às vezes tem gente que não acha que é muito importante fazer esses cuidados, mas é fundamental. E outra coisa que a gente não falou em relação, junto com o tratamento, é a questão de prevenção, tanto das rinites alérgicas quanto das infecciosas, é a lavagem nasal com soro. Qualquer pessoa pode ter esse bebê. hábito, Sim. desde bebê. E tipo assim, vocês indicam o quê? Lavagem no começo do dia, no fim do dia, ou nos dois? Como é que é? Como é que faz? Eu indico normalmente assim, para quem não tem sintomas, um bebê, vamos supor que tá bem, não tem nenhum sintoma, pode fazer a lavagem uma vez ao dia, para manutenção, para limpeza, para acostumar aquela criança, né? Que a gente sabe que hoje em dia tem muito essa dificuldade, algumas crianças que não gostam, acham chato, acham ruim. E eu acho que o hábito de fazer sempre termina gerando um costume ali, mas tudo com cuidado, sem força, sem pressão, com os dispositivos corretos e com a quantidade de volume adequada para cada faixa etária. Entendi. A gente está convivendo com ambientes e nas casas também, né, pelas demandas das atividades, né, dos componentes ali, com casas, apartamentos cada vez mais fechados, passam muito tempo fechados, janela fechada, porta fechada, porque a família sai, né, o pai, a mãe vão trabalhar, os meninos às vezes vão para a escola e tal, e aí retornam só no fim do dia, à noite e tal. O hábito de abrir portas, o hábito de abrir janelas, o hábito de abrir as portas dos armários, guarda-roupas, a questão do mofo e tal, isso também acaba influenciando. Ótima lembrança aí também. E nesses casos, quais são os cuidados, quais são as dicas, assim, por exemplo, que vocês poderiam trazer? Essas questões daqueles antimofo, aqueles produtos, acabam ajudando, enfim. O que a gente pode fazer? Assim, aqueles produtinhos, né, que bota potinho, né, Sim. antimofo. Importante manter a circulação de ar realmente dentro de casa. Isso aí é super importante mesmo. O ruim é que agora, como tá chovendo bastante, termina que se passa mais tempo mesmo, com as janelas fechadas. E isso favorece também a umidade, né? Bom, chegamos no momento do nosso quadro Mente Ativa. Adoro esse quadro. Eu já expliquei para as nossas convidadas de hoje que todo episódio a gente faz questão de ter esse quadro aqui, que é uma forma que a gente encontra de estimular todos nós, né? Não só você, mas quem está aqui nos bastidores, os nossos convidados, a ter ou a encontrar, né, atividades e, enfim, coisas no dia a dia que gerem bem-estar, que gerem prazer, para a gente não ficar só naquela coisa da obrigação, do trabalho, do estresse, né, dos afazeres e tal, mas a gente tem também momentos para a gente relaxar, né? Tirar essa pressão do nosso dia a dia. Então, este é o quadro Mente Ativa. Se você aí que está nos assistindo de repente, Linda, não sei qual é o meu hobby, não tenho. Vamos achar um, tá bom? Como é que faz isso?
Vai pensando aí, coisas do dia a dia. Pode ser ler um livro, assistir filme, série, tá com a família, com os amigos, cozinhar, não sei, pintar, não sei. Vamos trazer o exemplo das nossas convidadas para inspirar você aí, tá bom? Mas o importante é que você também ache os seus momentos e as coisas do seu dia a dia que lhe gerem essa sensação. Vou começar com a doutora Mônica, que é uma jogadora de beach tênis de mão cheia. Não sei. Já joguei contra em campeonato e perdi. É profissional. Doutora Mônica gosta de jogar beach tênis e também ter momentos com a família. Eu vou começar com beach tênis. Já tem uns anos que você pratica, né? Já. Quanto tempo? Desde a época da residência. Eu comecei a jogar quando eu estava na residência. Quanto tempo? Mais uns 5 anos. 5 anos, eu né? acho. Por aí. Como é que surgiu esse gosto pelo beach tênis? É assim, eu, na verdade, sempre gostei de esportes, Tá. certo? Então, e gostava muito de esportes, às vezes, com bola. Então, eu joguei vôlei, jogava basquete, mas não bem, né? Mas jogava. Mas jogava, era esforçada. O vôlei eu era melhor. Olha Mas aí, sempre gostei de fazer esporte, me movimentar. Tá aí minha Sim. foto do beach tênis. Essa foto faz quanto tempo? Essa faz tempo, viu? Foi antes da minha bebê, Da antes de bebê. Olivia. A Olivia tem quantos anos? A Olivia tá com 1 ano e meio. 1 ano e meio. E aí Mas joguei com a Olivia na barriga até isso. Na gestação. 8 meses, 7, 8 meses. Foi Nossa. já o finalzinho. E já voltou o ritmo aí. Voltei. O ritmo, não tanto, porque eu gosto muito. O beach tennis realmente é uma coisa que. Antes de Olivia, né? Eu e meu marido, a gente jogava assim, passava à noite, umas 2 horas jogando beach tênis, mas depois da bebê ficou mais difícil, Sim, realmente, sim. porque né, tem toda a rotina dela agora, mas isso não impede que a gente faça, né? Então, a gente realmente tem tentado voltar um pouquinho. Eu faço a musculação mais por obrigação do que pelo prazer, mas, né? Mas tudo bem, mas a gente faz. né? Porque... mas eu acho importante até dizer Sim. isso, né? Que tem coisas que o esporte, né? Alguns que a gente faz realmente Sim. porque gosta. Eu acho que, como você falou, eu acho que a gente tem que experimentar, né? Então tem que tentar. E o que gosta deve fazer mesmo. E tem o outro lado que é pela obrigação ali do que é importante. Sim, né? do que Que às vezes a precisa ser pessoa feito, diz, né? não gosto de musculação, mas é importante que se diga que é importante para fortalecimento e tudo mais. Hoje em dia consegue o quê? Uma vez na semana, pelo menos? O beach tênis? O beach tênis? Tento, uma vez por semana, né? e a academia mais. Geralmente eu vou umas 4 vezes. E tem os momentos com a família. Está aqui a Olivia. Juntei o beach tênis Olha aí. com o marido Isso é legal. e a bebê, a Olivia. Muito tem bem. que estar presente. E também como um hobby, né? Eu acho que é esses momentinhos, né? Sim. Com a nossa pequena, que aí é a luz da nossa vida. E é muita diversão, não para, muito ativa. Para você, quais os desafios, assim, de cuidar de uma criança, de hoje você se vê como mãe, de ter que ter uma pessoa ali que depende de você? Como é esse dia a dia, esse desafio? Acho que um dos maiores desafios realmente é a gente conseguir encaixar justamente todos esses momentos. Você vê, eu estava tentando voltar a jogar o beach tennis com o marido, mas queria incluir ela também, porque ela agora faz parte, né, da nossa, Sim. do nosso turno também, então, da nossa rotina. Então, acho que a gente tem como equilibrar um pouquinho, então, da maternidade, do cuidado, de estar presente. Que eu quero muito, estou sempre tentando estar presente, mas tem um momento de trabalhar, tem um momento de lazer. Então, eu acho que é esse equilíbrio realmente. E a gente tentar se esforçar, né, para dar uma educação, para ensinar valores e passar um pouquinho nosso caráter, da nossa índole. Eu acho que é muito difícil. Assim, eu acho que é um grande desafio, né? Mas é muito prazeroso, muito bom. Muito bem. Vamos para a doutora Thaís. Gente, doutora Thaís, o que ela curte fazer? Balé. Olha só, balé. E também momentos com a família e filhos. Vou começar pelo balé, gente, porque assim, cadê? Aê, olha aí.
Como é que surgiu o balé na sua vida, doutora Thaís? Na verdade, assim como Mônica, desde pequenininha, acho que sempre teve um estímulo ali aos esportes. E a minha mãe sempre me colocou ali entre dança e esportes com bola, só que diferente de Mônica. Eu nunca tive nenhum talento para esportes com bola, eu sempre era aquela que tomava a bolada na cara. E vale salientar que, na verdade, eu também não tenho nenhum grande talento para dança. Mas eu me sinto desafiada pelo balé. Eu gosto do tipo de exercício mesmo que é também, de me esforçar para dançar. É algo assim que, sabe quando não veio o talento, mas veio a vontade de conseguir? Sim. Ter a vontade de dançar, de fazer bem. Então eu fiz, aí isso aí foi em fevereiro, foi mais ou menos quando eu parei de fazer. Eu descobri a nova gestação e agora eu tô no Pilates, resolvi ficar no Pilates por uns tempos. Tô no Pilates, mas eu gosto muito de balé, de Pilates, desse tipo de exercício. Isso aí é no estúdio? É no... Que você... Onde eu tava fazendo. Onde você tava fazendo. No final do ano passado, pro começo desse ano, eu tava fazendo. Mas desde pequenininha eu sempre tive fases na escola, na faculdade, que eu sempre me dediquei ao balé. Ao balé contemporâneo em geral. Sim. E além do balé, como eu falei, ela também tem aí, gosta dos momentos com a família. Mãe de 2 meninos. 3, que tem um... De 3, né? Ô, linda! Tenho na barriga. Mas me conte. Esse aqui já tá aqui pronto para tocar bateria. Ou seja, tá aqui, ó, naquela energia. Como tá rodeada aí dessas crianças para dar conta de tudo isso? Acaba que o hobby dos filhos vira um pouco o nosso hobby também, né? Então aí, por exemplo, o meu mais velho, que disse que vai ser músico, adora música, fez iniciação musical, agora já tá nas aulas de bateria. E adora, e foi o recital da escola de música dele, a gente foi acompanhar, a gente adora assisti-lo, estimulá-lo, né? Meus 2 filhos, no que a gente já percebe que eles gostam. Então, sair, passear com os filhos é algo que é muito bom se dedicar. Como a Mônica comentou, né? A gente vai equilibrando os pratinhos ali da profissão, das nossas individualidades e deles, mas é maravilhoso. Outro hobby dela é desenhar. Eu só conseguiria fazer isso fazendo a cópia, né? Com a figura embaixo. Eu também. Porque, não é? Porque eu vou lhe dizer, é um talento. Com que frequência você consegue desenhar? Sei que deve ser difícil, né? Mas... Hoje, numa frequência baixa. Eu sempre gostei muito. É outra coisa que eu trago desde a infância. Isso aí eu sempre gostei, sempre me dediquei, sempre... Mas, principalmente que eu tive juntando a profissão e as crianças, hoje, quando eu desenho é assim, com eles, às vezes coisas pra eles. Isso aí era uma atividade que tava com várias crianças, e aí eu sentei ali e comecei a desenhar. Mas eu confesso que hoje eu não tenho mais tempo de fazer isso só por mim. Algum dia eu espero voltar a me dedicar mais. Já fez aula de desenho, de pintura? Ou... Nunca fiz Porque aula. Tem acontecido também, né? Um movimento. Movimento para isso, verdade. Professoras ela de pintura. Eu nunca fiz aula. Né? Humilhando as mortais. A minha avó me estimulava muito. Minha avó, às vezes, existiam uns cadernos de desenho, coisas ensinando assim pra você fazer a forma humana e tudo mais. Ela comprava pra mim, eu lembro que eu tinha uns 3, pelo menos, na minha adolescência. E aí ficava eu e minha irmã treinando, minha irmã também desenha. Também desenha. Tem alguns familiares meus que desenham, na verdade. E aí eu me dediquei muito a isso, principalmente Vocês assim, poderiam dar aula, então. Isso. Não, eu tenho vontade de algum dia fazer um curso assim de aquarela, não sei, não sou boa com tinta, não sei manusear a tinta bem e tudo mais. Mas é algo para um futuro, né? Quando meus filhos estiverem criados, eu acho, ou pelo menos mais encaminhados. Mas por enquanto eu me dedico ali ao que eu posso com eles. E quando você está desenhando, quando você está no Pilates, qual a sensação que você tem assim? Qual o sentimento? O que é que você sente? É um sentimento de me desafiar, de fazer algo por mim, de fazer no Pilates fazer alguma coisa que me faz bem, um exercício, né? É isso, uma expectativa de melhorar minha postura, de melhorar meu condicionamento físico e de me cuidar. Eu acho que é algo muito importante. Muito bem. Bom, passado o nosso Mente Ativa, vamos voltar ao nosso tema do episódio de hoje. Dessa vez, né, eu quero pegar o gancho aqui e falar sobre tratamentos, tanto da rinite quanto da sinusite. Doutora Mônica, primeiro, como é que é feito, né, o diagnóstico da rinite e da sinusite? É clínico?
precisa de exames. Quais são esses exames? Conta pra gente. Então, o diagnóstico, ele é, a princípio, clínico, realmente, são sintomas muito típicos, né? Como a gente já comentou. Então, esses sintomas de obstrução nasal, que é o entupimento, a coceira, a coriza, isso acontece quantas vezes por dia, ou quantas vezes por semana. Então, tudo isso a gente tem que saber do paciente, o que é que desencadeia esses sintomas. E existem testes, né, para confirmar, por exemplo, se essa rinite é de fato uma rinite alérgica, né, que são testes alérgicos. E existem exames complementares também para a gente avaliar se tem, por exemplo, uma sinusite crônica, como a gente conversou, né? Então, uma nasofibroscopia, uma tomografia da face. Então, tem alguns casos que vão precisar de exames complementares, de fato, né? Mas a maioria das vezes, assim, pelo menos a história nos fala muito. Então, o diagnóstico, a princípio, é um diagnóstico que dá para ser um diagnóstico clínico. A gente não precisa, assim, às vezes, esperar um resultado de um exame para começar alguma intervenção, algum tratamento. A gente já dá para começar, muitas vezes, só com aquele relatório inicial ali que o paciente passa. Entendi. Doutora Thaís, e quais os tratamentos, né, os principais, os que a gente tem hoje em dia, assim, para essas doenças? Nós temos muitos tratamentos medicamentosos. Nós temos, a princípio também já foi falado, até a lavagem nasal vai ajudar também ali no clearance dessa mucosa, né? E nós temos tratamentos medicamentosos. Os famosos antialérgicos, que são os antihistamínicos, são a medicação geralmente sistêmica que a gente usa para rinite, para controle da rinite alérgica. Tem algumas não alérgicas que podem se beneficiar dele também. E às vezes até para sintoma da rinite, apesar dele ser assim um antialérgico clássico, mas ele pode ajudar de maneira geral na secreção e alguns sintomas também da rinite viral, pode participar ali do tratamento, tá? Dos resfriados, inclusive. A gente vai ter os corticoides nasais, sprays, medicamentos em forma de spray nasal, tá? Que apesar de serem corticoides, né, que é uma preocupação ali, efeito colateral de corticoide e tudo, eles têm uma absorção mínima no nosso organismo. Eles agem na mucosa do nariz, eles agem no nariz, desinflamando ali o nariz. Tem esse processo e sem ter muita absorção, sem ter efeito colateral de corticoide no nosso organismo de maneira geral. Então, eles podem ser usados com segurança por um tempo, às vezes até prolongado, nas rinites crônicas, na sinusite crônica, na rinite alérgica, na rinocinusite crônica, tá? São duas medicações muito importantes e aí a gente vai ter, a depender caso a caso, algumas medicações para reduzir secreção do nariz, a gente vai ter os próprios antibióticos nos quadros bacterianos, que são minoria, a gente nem falou muito em detalhe disso, né? Mas os quadros de rinocinusite aguda bacteriana são minoria, mas algumas vezes vão aparecer e podem se beneficiar do uso de algum antibiótico. Corticoides sistêmicos vão entrar ali também para os pacientes que não tiver contraindicação, em alguns casos mais selecionados, dependendo de alguns sintomas, eles podem ser bem-vindos também. Mas tem várias opções aí nesse arsenal terapêutico. Agora, deixa eu trazer um assuntozinho aqui para dar uma apimentada. O que vocês teriam a dizer para quem está nos assistindo e costuma se automedicar? Porque a frequência que a gente vê, né, acompanha algumas pessoas de, eu tô com uma rinite, não sei o que, eu vou tomar um antialérgico. Às vezes tem na gaveta já, e parece que assim, tá tomando qualquer coisa. E não é. E aí eu queria que vocês puxassem a orelha. A automedicação, assim, a gente tem que lembrar que os próprios remédios, né, eles muitas vezes vão ter efeitos colaterais. Então, às vezes a pessoa está tomando, por exemplo, um antialérgico ou dando um antialérgico ao filho, que seja um antialérgico de primeira geração, aquele antialérgico sedante, que vai causar sono. Então, realmente, o que eu recomendaria, assim, do fundo do coração, um recado, né, com carinho, se os sintomas forem persistentes, não ouse em procurar a sua otorrinolaringologista, né? O médico, ou até mesmo às vezes o pediatra, o alergologista,
que vai fazer uma recomendação, uma organização, muitas vezes, desse tratamento, né, desse cuidado. Se for algo muito persistente, vai orientar a solicitação de exames complementares, planejar como vai ser esse tratamento, qual a duração, Sim. como vai ser feito, porque a gente tem um escalonamentozinho do tratamento, né? A gente começa com a lavagem nasal, o segundo passo, se não estiver resolvendo, vai acrescentar certas medicações. Então, a gente tem todo um cuidado, realmente. Tem as contraindicações, né? Alguns pacientes que não podem usar alguns tipos, por exemplo, os sprays nasais, como o Thaís falou. Então, tudo isso tem que ter realmente cuidado. E, sobretudo, como já foi falado aqui, os descongestionantes nasais, né? As famosas gotinhas. Esse tem que puxar a orelha mesmo. Quais são os riscos de quem usa? Tem gente que usa que, assim, É. virou mania, um vício, não No sei. bolso, embaixo do travesseiro, na cama, em todo canto, na bolsa, tem um frasquinho ali, né? Cada Na lugar. rua e tá sempre com aquele frasquinho colocando no nariz. Existem muitos riscos. Esse realmente é uma medicação que não deve ser usada. Às vezes tem até, sempre que a gente vai para os congressos, né, existe uma discussão até mesmo que se o ideal seria se a gente conseguisse fazer com que essa medicação fosse vendida só com a prescrição médica, de fato. Porque ela traz efeitos colaterais, como pode haver, né, perda do olfato, às vezes uma perda de olfato, às vezes irreversível. Sim. Pode causar hipertensão, arritmias, que é aquelas alterações cardíacas, sim. né? Então, se usado especialmente em crianças pequenas, né, pode dar alterações neurológicas. Então, é uma medicação realmente séria. Parece não ser, mas não é não. Ele, inclusive, tem bastante absorção sistêmica, diferente do que a gente falou dos corticoides nasais, né? E ele é uma medicação, às vezes, muito atraente para o paciente, porque ele tem um efeito imediato. Essas medicações descongestionantes, né, a base de nafazolina, neosoro, sorina, etc. O paciente pinga, ele desentope. Quando a gente tenta trocar, por exemplo, por um corticoide nasal, não tem esse efeito rápido. O mecanismo de ação vai levar uns dias para fazer efeito. E aí, às vezes, o paciente tem a impressão de que não tem a mesma efetividade, que é continuar. Mas é um medicamento que tem, entre outras coisas, efeito de rebote. Então, ele vai deixando seu nariz cada vez mais entupido. O nariz vai ficando dependente dele, ter essa dificuldade para tirar, tá? Ele causa um tipo de rinite, que é considerada, né, a rinite medicamentosa. Ele é causando um tipo de rinite. Fora essa absorção sistêmica, esses vários sintomas, inclusive cardíacos, que ele pode causar, né? E contraindicação que ele tem. Pessoas que são hipertensas, que têm qualquer tipo de arritmia, não podem se aproximar de um remédio desse de jeito E sem nenhum. contar que causa a dependência, né? Sim, causa importante. dependência mesmo. É uma medicação que vicia, de fato. Olha aí. A gente falando aqui sobre tratamento medicamentoso, mas aí eu pergunto a vocês, em que casos, né, é indicada a cirurgia de desvio de septo, assim, quando o paciente chega em que fase ou que estágio que vocês indicam? Primeiro, assim, é importante esclarecer o que é o desvio de septo, né? Muita gente que não sabe, não conhece. Essa estrutura que divide o nariz ao meio, ela é uma trave, né? Uma barreira que divide o nariz em duas cavidades. Então, o que é o desvio? É uma tortuosidade nessa parede, nesse muro. Eu digo que é um muro. Então, às vezes é para um lado, para o outro, e às vezes ele tem um desvio sinuoso. Vai para um lado, vai para o outro. O nariz da gente é bem comprido, ele não é só essa tampinha externa, né, que a gente vê. E aí, o desvio de septo é muito frequente na população em geral, né? Muita gente tem o desvio, mas aquelas situações realmente que causam obstrução, entupimento nasal frequente, às vezes, por exemplo, uma pessoa que usa muito neosoro, fica ali sempre dependendo de pingar, muitas vezes quando a gente vai avaliar tem um desvio de septo. Então, o desvio, se for um desvio pequeno, a gente pode tentar, e o paciente, por exemplo, tiver uma rinite alérgica junto, a gente pode tentar fazer um tratamento clínico, mas aí a gente vai realmente avaliar o quanto que aquele desvio está impactando nas atividades do paciente, em relação às suas atividades diárias, o esporte, né, que às vezes a pessoa diz, não, quando eu realmente começo a forçar um pouco mais a respiração, sinto que entope. Aquelas pessoas também, assim, que tem o ronco, né, uma obstrução para dormir. Então, isso realmente precisa ser avaliado em consulta, para indicar realmente a cirurgia para aqueles casos que precisam. Agora, falando
especificamente da rinite e da sinusite, a questão da imunidade também é importante, assim, para evitar, né, crises e tudo mais? Até que ponto, né, que é importante e o que as pessoas podem fazer, né, para reforçar essa imunidade nesses casos? Com certeza, né? A imunidade. Primeiro que boa parte dessas doenças, uma quantidade delas são infecciosas. Tá. Então, o nosso sistema imunológico está bem ali, né? O que é que a gente faz no dia a dia para o sistema imunológico estar bem? Dormir bem, tá? Ter bons hábitos de sono. Evitar o sedentarismo, ter ali um exercício físico diário. Boa alimentação balanceada, água, boa hidratação, tá? Hoje em dia, os maiores estudos sobre imunidade, eles vão indicar isso. Bons hábitos é o que mais influencia na imunidade. E aí a gente vai ter tanto ali uma redução dos quadros virais, tanto de desenvolver sintoma, como de desenvolver sintomas mais leves, de acabar mais rápido o resfriado, né? De não evoluir com uma sinusite bacteriana, com a necessidade do antibiótico. Tudo isso a nossa imunidade vai favorecer, tá certo? Que mais? Porque às vezes as pessoas querem uma pílula mágica, né, Thaís? Assim, eu quero uma vitamina. Prescreva uma vitamina. Então, assim, esse caminho que Thaís falou é mais difícil, mas é o que é mais indicado e sustentado, né? E existem alguns problemas de imunidade, assim, problemas reais de deficiência de alguns anticorpos que a gente produz que estão bem relacionados também com a sinusite crônica. E às vezes quando a gente identifica isso aí, são as sinusites crônicas secundárias. Às vezes a gente precisa de uma associação ali com o pediatra, imunologista, com os especialistas em imunidade mesmo, para pesquisar todos esses anticorpos, porque o tratamento vai envolver muitas vezes a reposição de algum deles e a correção desse fator imunológico. Tem cura? Tem cura. Assim, a rinite, na verdade, é uma doença crônica, né? Então, quando a gente fala na rinite alérgica, a rinite infecciosa, por exemplo, ela vai ter cura, né? Ela vai ser uma doença autolimitada. Ela se resolve por si só, na maioria das vezes. Mas a rinite alérgica é uma doença crônica, né, que tem tratamento, mas realmente a cura dela... Não, a gente tem um tratamento que é o que as pessoas popularmente conhecem como vacinas, que é a imunoterapia, né, que a gente vai dessensibilizar o paciente a aqueles alérgenos. Entendi. Que aí dá muitas vezes uma boa qualidade de vida para os pacientes que sofrem de rinite alérgica. A gente está chegando ao fim do nosso episódio e eu gostaria muito de agradecer a doutora Mônica, a doutora Thaís, a participação. Vou deixar aqui um espaço para vocês acrescentarem, mandarem alguma mensagem aqui para quem está nos assistindo. Doutora Thaís. Foi um grande prazer estar aqui e passar algumas informações aí para que possam ajudar a população, de repente, nessas doenças que são tão frequentes, né? São tão comuns, aí população adulta, pediátrica, tudo, a gente tem que saber se portar em relação a elas, né? E é isso, estou muito feliz em ter vindo. Que bom, muito obrigada, viu, pela sua participação, doutora Mônica. Também queria agradecer, foi um prazer estar aqui, né, com vocês, essa mesa de mulheres tão inspiradoras, e passar também algumas informações, né, e lembrar de as pessoas se cuidarem, não só do ponto de vista de realmente de rinite, sinusite, né, mas como você disse, cuidar sempre do espírito, do emocional, do prazer, do bem-estar, né, então a gente tem que lembrar todo que é um conjunto. Vocês costumam utilizar as redes sociais para compartilhar conteúdo da área de vocês? Como é que é? Sim. Doutora Thaís fez uma cara assim como quem diz, não tenta, me né, faz. Thaís? A gente tenta. Era o que eu ia dizer, eu tenho uma. Não estou atualizando como deveria. Não estou dando conta de atualizar. Mas tem conteúdo lá? Tem. Qual o Instagram? Vocês lembram pra gente trazer aqui para quem está nos assistindo? De repente quer acompanhar vocês também nas redes sociais. Qual o Instagram de vocês? Thaismadruga.otorrino, eu acho. Thaismadruga.otorrino. E doutora Mônica? Mônica Medeiros Otorrino. Mônica Medeiros Otorrino. Muito bem, gente. Obrigada, viu, pela participação. Até a próxima. Obrigada a você pela sua companhia. Segue aí as nossas especialistas no Instagram para você ter mais conhecimento e acompanhar lá o conteúdo que elas compartilham, tá bom? Obrigada. Semana que vem a gente está de volta. Então, compartilha esse conteúdo e até semana que vem.